Fala pessoal, aqui é Quadros de Sá e hoje a gente vai ter uma palavrinha sobre a solidão. Se tem uma coisa que eu não entendo é a solidão, porque ela nos faz ficar tristes por estarmos sozinhos. E tipo, nem sempre estar sozinho é uma coisa ruim. Eu, por exemplo, amo ficar sozinho. Eu acho que eu consigo me encontrar, me concentrar melhor com o meu eu interior, e buscar uma espécie de conhecimento, crescimento pessoal que, junto a outras pessoas, eu não consigo me sintonizar com esta área de minha vida. Mas aqui eu costumo classificar, eu por conta própria, costumo classificar a solidão de duas diferentes maneiras, tá? Primeiro, a solidão que você se sente só quando está realmente só. Tipo, no ambiente, você está sozinho na sua casa, um exemplo. E a solidão de quando você está em um grupo de pessoas e dentro deste grupo você se sente excluído e, portanto, se sente só. Como se a única pessoa que tivesse aquele pensamento e aquelas sensações fosse você, e você se sente sozinho por conta disso, porque você não é compreendido, você não é lido, você não é de fato parte daquele grupo, então você se sente sozinho. Para esse primeiro tópico aqui que eu queria chamar a atenção, que é quando você está sozinho de fato em casa, por exemplo, eu trouxe uma pequena listinha de coisas que são meio óbvias, né, gente? Que vão te ajudar a não se sentir assim tão triste, porque afinal há coisas que a gente só pode fazer sozinho e essas coisas não são ruins. Então, nesse momento que a gente está se sentindo triste, que a gente está para baixo, que a gente está colocando coisas na nossa cabeça que não existem, que não estão lá, mas que a gente fica remoendo e trazendo à tona, que geralmente são coisas que acontecem quando a gente está em silêncio, sozinho, no nosso quarto, deitado, em casa, sem ter o que fazer. São coisas que começam a entrar na nossa cabeça e a gente não consegue deixar de parar de pensar, e coisas que muitas vezes vêm acarretar em uma má saúde mental. Então eu trouxe aqui uma lista de pequenas coisas que você pode fazer em casa, sozinho, e que você deve fazer sozinho, porque com outras pessoas você não vai conseguir fazer direito, ou provavelmente se for fazer, vai fazer mal feito, por cima, sabe? Uma pequena lista de coisas que vão te ajudar a, caso você esteja passando por problemas de solidão, de se sentir sozinho, você vai conseguir fazer com que o seu cérebro gradativamente deixe de pensar que estar sozinho é uma coisa ruim. Afinal, gente, a gente não está numa UTI, a gente não precisa de atenção 100% do tempo. Então, nós como pessoas adultas ou adolescentes ou mesmo crianças, nós necessitamos de um tempo sozinhos para que a gente restaure os nossos pensamentos. Só que se a gente fizer isso de maneira errada, se durante esse tempo que a gente está restaurando a nossa mente, a gente começar a pensar coisas ruins e começar a impregnar isso na nossa mente, ela vai ficando cada vez pior, ela vai adoecendo, ela vai se acostumando com aquelas ideias que de fato não são reais, mas que você começa a produzir na sua cabeça e começa a achar que aquilo é de fato a sua verdade absoluta da sua vida. Então, pessoal, vamos fazer coisas saudáveis durante o nosso momento de solidão, porque quando a gente está sozinho, a gente pode e a gente deve fazer coisas boas que vão nos ajudar a crescer tanto quanto intelectualmente, quanto espiritualmente, como indivíduos, e enfim, tá? Aqui eu tenho uma pequena listinha que é muito básica, mas nesses tempos de crise,
onde a saúde mental é um tema severamente debatido e tem que ser mesmo debatido, porque a depressão, a ansiedade são problemas que estão cada vez mais tomando conta não só dos jovens, mas também das pessoas adultas de mais idade. Então aqui eu tenho essa pequena listinha que vai ajudar você a parar de procurar por atenção quando tá sozinho e ocupar a sua mente para não pensar nessas coisas ruins que no fim vão só te afetar, tá? Por exemplo, uma coisa que você pode e deve fazer sozinho, que você não vai conseguir com outra pessoa ao seu redor, é ler um livro. Eu entendo que estamos em um país culturalmente, o país da cultura da bunda e do carnaval e do samba, e coisas como a educação acabam sendo deixadas de lado, não são tão prioridades assim, até para o próprio governo, né? Então, ler livros é uma coisa que o brasileiro, por si só, não costuma fazer. Mas é uma coisa que eu te recomendo, porque o conhecimento que você obtém lendo um livro é um conhecimento que ninguém nunca vai tirar de você. Aliás, qualquer tipo de conhecimento ninguém nunca vai conseguir tirar de você. E o livro ele te dá isso de uma forma muito fácil, de uma forma lúdica. Você lendo aquelas palavras, você consegue se conectar, você consegue aprender sem estar em uma aula, por exemplo. Você aprende a discernir melhor, você aprende a redigir. Redigir não é um termo muito bom, né? Você aprende a escrever textos com melhor facilidade, com maior facilidade. Se for, por exemplo, um livro que tenha palavras de língua estrangeira, você passa a ter melhor fluência, mesmo que você porventura não conheça todas as palavras ali dispostas ou que não saiba pronunciá-las corretamente. Isso te ajuda de uma certa maneira. De igual forma, tá? Ler um livro é a coisa mais essencial que tem para você fazer no seu tempo sozinho e é o que eu mais recomendo. Tem também ouvir música, mas isso você pode fazer a qualquer momento com pessoas ao redor ou não. Mas o que eu me refiro aqui com ouvir música? Quando a gente coloca o fone de ouvido, até vou pegar o meu aqui, para vocês terem uma noção. Olha o tamanho disso daqui. Quando eu coloco, é porque eu quero justamente me isolar do mundo ao redor. Então, quando eu estou de fone de ouvido, é porque justamente eu estou buscando esse espaço de se sentir sozinho, de estar sozinho. E eu quero utilizar isso de uma maneira criativa para mim mesmo, boa. Eu quero entrar em um modo que eu não consigo enquanto tem outras pessoas ao redor, ou junto de mim, ou conversando. Então, geralmente, quando a pessoa está com fone de ouvido, é um sinal de que ela está procurando a solidão de uma certa maneira. Não de uma forma ruim, tá, gente? Ela está procurando justamente para poder se encontrar. A música tem esse poder. E o que mais tem poder ainda é o fone de ouvido, não é só a música. Então, é uma forma de você buscar a solidão. E nesse momento que você se encontra só, ouvindo a música, você começa a ter espaço para pensar, os seus pensamentos começam a ter espaço. E eu acho que esse é o grande potencial que tem a solidão. Ela abre espaço para que o nosso interior, o nosso subconsciente comece a aflorar e a gente começa a produzir coisas. Eu sou escritor, tá? Geralmente eu consigo escrever mais quando eu tô sozinho. Então, são coisas que vêm, por exemplo, para a arte, aqui que eu vou utilizar como uma forma de explicar para vocês. Para a arte, a inspiração ela não vem do nada, mas quando a gente está sozinho, se torna muito mais fácil da gente conseguir se concentrar e conseguir produzir algo bacana quando a gente está sozinho. Então a gente tem que aproveitar esses momentos e não utilizá-los de maneira que a gente fique martelando coisas ruins na nossa cabeça. Então, ouvir música é uma boa maneira de fazer isso, porque a música... mas também, né, gente? Vamos ouvir música que deixa a gente feliz, porque se é pra ouvir música que deixa a gente triste,
Então não adianta de nada. Então a gente está só perdendo tempo e está só num ciclo vicioso que não sai do lugar. Outra coisa que a gente pode fazer sozinho e também deve é sair, fazer uma caminhada, praticar esportes até não é tão sozinho, mas mesmo assim é um negócio que requer concentração, que em momentos em que você não está exposto à atenção dos outros, você consegue fazer de maneira melhor, com mais cuidado, com mais técnica. Então, o que a gente recomendaria, assim, né? Fazer academia, um negócio saudável que vai te deixar melhor, não só fisicamente, como também psicologicamente falando. Escrever também é um grande exemplo que eu já tinha mencionado aqui. E todas as formas de arte também são melhor elaboradas quando você está de encontro consigo mesmo. E este momento de estar de encontro consigo próprio é quando você geralmente está sozinho, porque as outras pessoas às vezes acabam causando interferência nisso. E muito provavelmente, se você está com alguma inspiração e outra pessoa está no outro assunto conversando com você ao mesmo tempo, você não vai conseguir dar atenção para sua arte, para fazer as suas coisas. Então, agora para finalizar, uma última tarefa que seria boa da gente fazer quando a gente está sozinho e que a gente deve fazer e que a gente quase nunca faz porque a gente é brasileiro e a gente gosta de deixar para a última hora, é fazer trabalhos da escola e trabalhos acadêmicos, que é o meu caso. Trabalhos, a gente tem que fazer os nossos trabalhos, as nossas lições de casa. Nós temos que nos preparar antes, tá, pessoal? E aqui eu estou sendo totalmente hipócrita, porque eu deixo tudo para a última hora e sempre, olha, para mim sempre deu certo, mas não recomendo, porque a gente passa por maus bocados por fazer isso e deixar isso por última hora. Mas é uma coisa que exige concentração. Por exemplo, se você tem que escrever um texto, redigir alguma coisa relacionada, sei lá, você está fazendo um curso de administração, vou fazer sobre logística. Eu não vou conseguir fazer isso com outras pessoas ao meu redor, conversando, fazendo, sabe, sei lá o que. É uma coisa que a gente vai fazer muito melhor e com muito mais condições sozinhos. Então a gente tem que agradecer por essa solidão que a gente tem e a gente tem que se manter fazendo, produzindo, criando coisas, porque a partir do momento que a gente está sozinho e não faz nada, é certo que vai bater a bad, mas fazendo essas coisas, procurando manter a mente ocupada com coisas saudáveis que vão te levar para frente, que vão produzir conhecimento, que vão produzir algum resultado que não seja necessariamente de dinheiro, como por exemplo trabalhos escolares, mas que vão te trazer algum resultado, algum benefício em curto, médio ou longo prazo, seria muito bom, então, a gente ocupar a nossa mente com esse tipo de coisa. E não ficar à toa dentro de casa, trancado o dia inteiro. É óbvio, pessoal, que isso vai dar em merda. É óbvio que isso vai resultar em alguma ferida mental que vai ser muito difícil da gente curar. A solidão, ela é fria, ela mata a gente por dentro. Só que a gente tem que saber aproveitar o nosso momento que a gente está sozinho. Ele é necessário, né, gente? A gente não precisa ter atenção 100% do tempo, mas a gente tem que saber também aproveitar esses momentos que a vida nos dá, da gente ficar sozinho, da gente poder se concentrar, da gente poder entrar em nós mesmos e analisar, avaliar tudo o que aconteceu até então. E para o segundo tipo, então, de solidão, que lá no começo eu tinha falado que tinha 2 tipos, tá? Um que a gente fica literalmente sozinho no ambiente e o outro que seria quando a gente tá em um ambiente com pessoas, mas você se sente excluído e, portanto, se sente só. Para esse segundo tipo, eu só tenho uma coisa para dizer agora, já encerrando esse vídeo. Ou você não merece aquelas pessoas, ou aquelas pessoas que não te merecem. Certo? Então, aqui foi mais um vídeo do Quadros de Sá. Por favor, curtam o meu Instagram, @quadrosdesá. E, se possível, deixem seus comentários, dicas, sugestões, críticas
o que vocês quiserem ver para próximos vídeos. Enfim, estamos abertos a todos os tipos de comentários e sugestões. Eu agradeço muito por essa oportunidade e até a próxima.